Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Mateus, capítulo 13, a partir do verso de número 24. Amém? Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, te dou graças por tudo, Deus, o que o Senhor já fez e manifestou, ó Deus, nesse lugar. Te dou graças, ó Pai, por cada vida e por cada pessoa que se encontra aqui nessa noite, papai. Mas, Deus, entendemos que o culto ainda não se findou. E se ele ainda não se findou, papai querido, é porque o Senhor tem grandes coisas para ser derramadas sobre os nossos corações. Agora, Deus, fala conosco por meio da palavra. O Senhor já falou por intermédio dos louvores. Agora fala por intermédio da tua palavra. Em o nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Queridos, preste bastante atenção aqui. Do que se trata a parábola do joio, senão de um amplo espectro, ou seja, de uma ótica ampliada daquilo que é o reino de Deus. Onde, segundo a interpretação do próprio Cristo, e você pode aí, vizinho ao texto que você leu, no mesmo capítulo, do versículo 37 ao 40, constatar isso. Segundo a interpretação do próprio Cristo, a parábola é simplesmente quer dizer que o que semeia a boa semente, ou o sentido da palavra é que o que semeia a boa semente é o próprio Cristo, ou seja, o Filho do homem, e a boa semente são os filhos do reino, aqueles que aceitaram a palavra e que vivem plenamente o Evangelho, mas que em dado momento são obrigados a conviver com aquilo que a própria parábola denomina como joio, ou seja, os falsos cristãos, que semeados pelo próprio inimigo, ou seja, o próprio diabo no campo de Deus, se entrelaçam às raízes dos verdadeiros cristãos, comprometendo o seu desenvolvimento. O sentido da parábola do joio e do trigo é isso. E agora, para se desfazer do joio,
caberão agora aos ceifeiros aguardar a consumação dos séculos, ou seja, o dia do juízo final, para que o joio, uma vez amadurecido, seja arrancado, separado do trigo e lançado ao fogo, ou seja, arrancando do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Esse é o sentido da parábola exposta por Cristo no capítulo 13 de Mateus, do versículo 24 ao 30. E Jesus vai dar essa interpretação a partir do versículo 37 do mesmo capítulo 13. Mas, queridos, embora esta seja a real interpretação, e por favor não entenda que eu queira negar isso nessa noite, essa é a real interpretação, a interpretação dada por Cristo nos versículos citados agora há pouco por mim. Mas embora esta seja a real interpretação dada por Cristo, permita-me hoje, nessa noite, por um dado momento, por alguns minutos, levá-los a uma outra reflexão em cima desta parábola. Reflexão essa que tira um pouquinho o joio desse espectro, dessa ótica de reino, e o coloca não como falso cristão, proposto na parábola por Cristo, mas como uma erva daninha, que por vezes permitimos que cresça dentro de nós. Permita-me adotar a parábola e fazer esta analogia. Pastor, eu não entendi. Em outras palavras, e se de repente o joio fosse tudo de ruim, que conflita com aquilo que é bom e agradável a Deus dentro dos nossos corações? E se o joio estivesse dentro de nós, conflitando com aquilo que é trigo, com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável, com aquilo que é verdadeiro e que foi plantado pelo próprio Deus a partir do nosso novo nascimento. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Pastor, eu não entendi, eu vou citar alguns exemplos. Querido, todos nós que somos cristãos, todos nós que um dia fomos alcançados por Cristo, todos nós que provamos do novo nascimento, vivemos um conflito, um dualismo, uma dualidade dentro de nós, o conflito do amor com o ódio. Quem aqui já observou isso? Muitas das vezes você quer amar, mas o seu coração se inclina a odiar. O seu coração se inclina a alimentar sentimentos que são nocivos, sentimentos que maltratam os nossos corações. Quantas vezes o perdão conflita com a mágoa? Você quer perdoar, o perdão está dentro de você, mas esse perdão entra em choque, entra em confronto com uma coisa chamada mágoa, com uma coisa chamada raiva. Você quer perdoar, mas você se lembra daquilo que a pessoa cometeu contra você e você não consegue perdoar. Quando eu digo um conflito do joio e do trigo dentro de nós, eu estou me referindo a isso, ao conflito da verdade versus a mentira. Você quer ser verdadeiro o tempo todo, mas às vezes você se pega inclinado a imprimir na sua vida meias verdades. Ou quando não meias verdades, a mentira propriamente dita. Quantas vezes faltamos com a verdade? Quantas vezes faltamos com a honestidade? Quantas vezes faltamos com a lealdade? E o que conflita com a lealdade, querido, é a ausência de um caráter pleno, de um caráter perfeito. Aquele que tem imperfeições em seu caráter não consegue ser leal. Amém? Não consegue ser leal.
A própria Bíblia vai nos mostrar uma luta constante entre a carne e o espírito. Amém? Há um dualismo que não pode ser negado. Há um conflito dentro de nós cristãos que não pode ser negado. Eu torno a repetir, eu não quero negar aqui a interpretação correta do texto. Quando Jesus trata a parábola, ele está falando de reino. Mas hoje eu quero falar de você. De você, pessoa. De você, cristão. De você que é constituído de uma composição de corpo, alma e espírito, onde a alma abriga sentimentos, psique, decisões, escolhas. Os irmãos estão entendendo? Amém? Todo cristão, querendo ou não, convive com esse dualismo de ações. Todo cristão, querendo ou não, convive com esse dualismo de sentimentos, que se não forem bem administrados dentro de nós, podem nos conduzir à ruína. E a Bíblia é farta de exemplos de personagens que duelaram em seus sentimentos e ações. Olha Adão e Eva, conflitando entre obedecer e desobedecer. Amém? Havia um duelo entre obediência e desobediência. Olha para Caim, que depois de uma adoração, deu lugar ao ciúme, à inveja e matou o próprio irmão. Querido, entenda isso. Enquanto eu preparava o texto, a pregação dessa noite, eu me lembrava desse detalhe. Tanto Abel quanto Caim foram até o Senhor para oferecer sacrifício, oferta da sua produção, e adoraram. Todos dois fizeram a mesma coisa, adoraram a Deus. O detalhe do texto é que o Senhor recebeu a adoração de Caim, a adoração de Abel, mas não a de Caim. E de repente um sentimento começou a duelar. O adorador deu lugar ao vingador, ao vingativo, ao invejoso, ao ciumento. O adorador começou a conflitar com sentimentos nocivos. E por que não lembrarmos de Noé, que poupado por Deus, e depois de descer da arca que pousou no Monte Ararat, amém? Embriagou-se com vinho e amaldiçoou o seu próprio filho, não que o filho não merecesse. Um duelo de sentimentos, um duelo de decisões, um duelo de ações, conflitando dentro de um Noé, conflitando dentro de um Abraão, que sendo homem justo, dava lugar a meias verdades. Não diga que você, Sara, é de fato a minha mulher. Diga que você é minha irmã. Porque de fato Sara era sua meia irmã. Um justo, um amigo de Deus, dando lugar a meias verdades, dando lugar a mentira. E tantos outros exemplos. Jacó, Moisés, que foi de manso a irado e feriu a rocha quando Deus disse, fala, a rocha. Davi, que sendo homem segundo o coração de Deus, deu lugar às paixões da carne e deitou-se com Batseba. Pedro, discípulo de Cristo, quantas vezes Pedro oscilou em seus sentimentos? Quantas vezes Pedro foi do bom moço ao ruim? Quem aqui está entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Quantas vezes, sabe, num instante Pedro está dizendo que Jesus é o Cristo, no mesmo instante ou logo a seguir, o próprio Cristo está o repreendendo, para trás de mim, Satanás. Num instante Pedro está declarando juras de amor, num outro instante, ele está fazendo o quê?
negando Jesus. Um duelo de emoções, um duelo de sentimentos, ações nocivas crescendo com ações saudáveis dentro da mesma pessoa. E quantas vezes, querido, nós como cristãos temos que lidar com a mesma situação? Quantas vezes nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ações duelam dentro de nós? O próprio Paulo vai dizer isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Havia um conflito dentro dele. E há um conflito, querido, dentro de nós. Há um conflito dentro de nós, muito semelhante, embora Cristo estivesse falando de reino, muito semelhante ao que é proposto nessa parábola. Um joio que cresce paralelo àquilo que é trigo dentro de nós. Um joio que cresce paralelo àquilo que é bom dentro de nós. Um joio que muitas das vezes quer mandar. Um joio que muitas das vezes quer impor as suas condições. Um joio que muitas das vezes quer ditar as regras do crescimento para o trigo que há dentro de nós. Um joio que muitas das vezes salta mais aos olhos dos outros do que aquilo que é bom dentro de nós. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Mas a grande questão, querido, é como nos livrar desse joio interior. Como nos livrar desse joio que muitas das vezes nós permitimos que cresça dentro de nós. É sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Como nos livrar? Como arrancar? Como colocar fogo nesse joio e destruí-lo, para que ele não venha tomar controle das nossas ações e das nossas vidas? E a primeira coisa que eu aprendo com a própria parábola, fazendo uma analogia, é compreendendo o joio, ou seja, entendendo o que é o joio e como ele cresce dentro de nós. Entendendo o que é o joio e como ele cresce dentro de nós. Há um ditado que diz assim: mantenha os seus amigos perto de você e os seus inimigos mais próximos ainda. É estranho esse ditado, né? Mas o que o ditado está querendo dizer? Você precisa conhecer o seu inimigo. Você precisa conhecer aquele que é antagonista. Querido, e muitas das vezes o inimigo está dentro de nós mesmos. Você precisa conhecer esse joio. Você precisa conhecer essa erva daninha que, por vezes, você permite que cresça dentro de você. Como todos sabem, o joio, querido, era uma erva daninha de centeio, com sementes pretas, preste atenção nisso, pretas e venenosas, que se assemelha muito ao trigo em seu estágio inicial. Sabe por que o dono da seara diz assim, Giovanni? Olha, não arranca, deixa ele crescer. Porque os dois em seu estado primeiro, quando está em crescimento, é muito semelhante. É muito parecido. Eu costumo dizer para casais que a linha que divide o ódio e o amor é uma linha tênue. É uma linha fina. É uma linha sensível. Você vai do ódio ao amor e do amor ao ódio em questão de segundos. É ou não é verdade? O casal é o único da face da terra, o único ser da face da terra, Washington, que consegue abrigar na mesma casa dois cidadãos chamados amor e ódio. Você já se pegou, casal, em algumas discussões em que você diz assim: eu não sei como eu ainda te amo. E você fala isso até espumando.
a boca. Eu não sei de onde vem esse amor, sabe? Porque naquela hora você está tomado de ódio. Você está tomado de uma semente preta, venenosa, nociva, como o joio. Como o joio, que em seu estágio inicial era muito parecido, mas que é facilmente distinguido quando amadurecido, ou seja, quando ele cresce. O problema de arrancá-lo antes do tempo é que as raízes se entrelaçavam. Não dava para arrancar o joio sem arrancar o trigo, porque as raízes eram entrelaçadas às raízes do trigo. Assim, querido, também são os nossos sentimentos nocivos. Muitas das vezes eles estão entrelaçados entre si. Você ama, mas ao mesmo tempo você está nutrindo uma coisa chamada ódio. Você quer perdoar, mas ao mesmo tempo você nutre uma coisa dentro de você chamada mágoa. Quem aqui está entendendo? As raízes estão entrelaçadas. Então, querido, o mais importante agora é, primeiro, entender como é esse joio que há dentro de você. Entender como é esse sentimento nocivo que cresce dentro de você, tentando te destruir, tentando te travar, tentando limitar as suas ações. Amém? E entender que muitas das vezes as raízes desse sentimento nocivo está entrelaçada com sentimentos bons, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que quer agradar a Deus. A segunda coisa que eu entendo, para que nós anulemos esse joio dentro de nós, você precisa distingui-lo do trigo. Amém? Além de compreender, você precisa distinguir. Quando ele começar a crescer, você precisa entender dentro de você, isso aqui é joio, isso aqui é trigo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui está dentro do centro da vontade de Deus, isso aqui está fora do centro da vontade de Deus. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Você aprendeu agora há pouco que o joio, quando ainda em sua fase de crescimento, é muito parecido com o trigo. Todavia, quando cresce, ele se difere muito do trigo. E como? Suas sementes, primeiro, são negras e venenosas. O tom da semente se destoa do trigo. Mas há uma outra coisa mais interessante do que essa, e que dá para você detectar o que é joio e o que é trigo, quando ele toma um crescimento, um amadurecimento. O joio, querido, ele não curva o seu pendão como o trigo curva. Quem aqui sabia disso? O trigo, quando ele amadurece, seu Antônio, que é plantador de hortaliças, não de trigo, viu, gente? Mas ele vai entender de colheita, disso que eu estou falando. Quando o trigo amadurece, o seu pendão faz assim, ó, curvando aquele pezinho de trigo que é semelhante ao arroz. Mas o joio, não. Pastor, como é que eu detecto o que é joio dentro de mim? Aquilo que é joio dentro de nós não se curva como o trigo à vontade de Deus. Aquilo que é nocivo, aquilo que é mal dentro de nós, aquilo que é rebelde dentro de nós, não se curva à vontade de Deus. Como é que eu sei se eu estou cultivando, Cristiano, mais joio do que trigo dentro de mim? Permita-se mensurar o quanto as suas vontades, os seus anseios, as suas emoções, as suas sensações estão se curvando à vontade plena de Deus.
Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Você precisa distingui-lo. O joio vai chegar num ponto em que você consegue distingui-lo do trigo. E uma das formas de distinguir é essa. Perceba se as suas vontades têm se curvado à vontade de Deus. Perceba se os seus desejos têm se curvado à vontade de Deus. Pastor, eu não entendi. Se o seu desejo é mais matar do que amar, então o joio está gritando mais alto dentro de você. Se o teu desejo é mais vingar do que perdoar, então o joio está falando mais alto. Porque quem perdoa se curva à vontade de Deus. Porque quem ama se curva à vontade de Deus. Porque quem respeita se curva à vontade de Deus. Porque quem é fiel se curva à vontade de Deus. Aleluia! Você precisa distinguir. O joio não se curva à vontade de Deus. Tudo que ele nos leva a fazer é contrário à palavra de Deus. Então, se as suas ações têm ido numa direção contrária, não apenas à vontade, mas à palavra de Deus, então o joio está falando mais alto dentro de você. Essa semente negra, nociva e venenosa que mata a sua vida espiritual, está falando mais alto do que o próprio Deus que habita dentro de você. A sua vontade cristã, a sua vontade plena, ou a vontade plena de Deus, está dizendo assim para você: não faça isso, não cometa isso, não faça aquilo. Controla esse namoro, freia esse negócio, põe limite nisso aí. Mas a carne está gritando um pouquinho mais alto. A carne está falando: é bom, nossa, ai que vulgo, eita, você. O joio está falando mais alto. A erva daninha está gritando mais do que o trigo, que representa aquilo que é bom dentro de você. Outra coisa que você precisa fazer: identificar quem o plantou e de onde ele veio. Identificar quem o plantou e de onde ele veio. Querido, uma coisa que fica clara na parábola do capítulo 13, a partir do versículo 24. O joio não chegou ali sozinho. Alguém plantou ele lá. Alguém plantou o trigo, o joio naquela seara. Alguém colocou uma semente que não era boa. Você precisa detectar, primeiro, quem o colocou e de onde ele veio. A parábola deixa claro que a semente do joio veio por parte do inimigo. Mas eu preciso entender que a parábola fala do reino de Deus. Quando o assunto somos nós, essa erva daninha, querido, pode vir de dois lugares: do inimigo ou de você. Às vezes, somos nós mesmos que plantamos o joio dentro de nós. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Pare de debitar na conta do capeta todo e qualquer tipo de sentimento nocivo que há dentro de você. Pastor, o inimigo, demônio, capiroto, Satanás, carcamano, ele, o encardido, sem serviço, que eu duvido muito, colocou esse sentimento dentro de mim. Ele pode até ter dado uma forcinha, o que eu não duvido, mas muitas das vezes, querido, você cultivou a semente. Você foi cultivando o ódio dentro de você. Você foi cultivando a mágoa dentro de você. Você foi alimentando sensações e emoções
que você não deveria alimentar. Amém? Tem problema com pornografia? Não precisa levantar a mão não, irmão. Fique quietinho. Tem problema com pornografia? Vai me dizer que foi o capeta que comprou o celular para você? Vai me dizer que foi o capeta que acessou aquele site que você não deveria acessar? Demônio dos infernos, ficou falando no meu ouvido, entra aí, para com isso. Você foi com esse dedinho que deveria ser bênção e cutucou aquilo que era maldição no seu celular e se tornou um refém da pornografia. Você está entendendo? O demônio acelerou nosso namoro. Mentira! Para! Quem acelera ou desacelera relacionamento, querido, é você. Quem coloca um freio, quem coloca um limite, é você. Pastor, não entendi. Quem refreia, vucu-vucu, é você. Posso ouvir um amém? Não, mas foi o demônio. O demônio nos levou para aquele lugar escurinho, debaixo daquela sombra. O demônio manteve nós lá no carro umas 2 horas. O demônio rodou aquele negócio do banco ali, deitou, pastor, o banco para trás. Imagina um negócio desse, pastor. Demônio infeliz, ele conhece até os acessórios do carro. Você está indo, para, meu irmão. Você precisa saber quem é que plantou. Você precisa saber de onde veio esse joio. E muitas das vezes, querido, é o inimigo sim, é o demônio sim, mas muitas das vezes é você quem alimenta essas ervas daninhas dentro de você. Essa dificuldade de perdoar, essa dificuldade de se relacionar, esse auto-isolamento que você se propôs nos últimos tempos. É você que alimenta isso. E é você que precisa lutar contra isso. É você que fica olhando para o espelho e dizendo, ai, como é que eu sou feia. Se você se achar feia, querida, quem é que vai te achar bonita? Você está entendendo? Quem é? Se você é a primeira da fila, ela fala, eu sou feia, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha boca, minha boca é grande demais, meu nariz é pontudo, esquisito, eu sou magrela, eu sou gorda. Para de alimentar esse joio chamado complexo de inferioridade dentro de você. Satanás pode até, sabe, Miquel, ter lançado a primeira semente, mas quem adubou e quem regou foi você. Foi você que deu o ibope para as mentiras de Satanás acerca de você. Posso ouvir um amém? Quarta coisa que você precisa entender: arranque o joio. Você pode repetir isso? Arranque o joio. Mais uma vez, arranque o joio. Mas arranque no tempo certo e da maneira correta. Sabe qual é o nosso problema, querido? É que nós queremos nos livrar das emoções nocivas de qualquer jeito. Você quer ver? Você está revoltado com seu marido. Ele chegou cansado do trabalho, exausto, fadigado. E você ficou em casa, alimentando assim, ó. É hoje que eu pego ele. É hoje que nós vamos sentar para resolver e executar uma DR. É hoje que nós vamos discutir a relação. Você está entendendo? Como é que o marido chegou em casa? Cansado, exausto. Aí eu pergunto para você, é hora de dialogar? É ou não é? Por que vocês estão com medo de falar não? Estou olhando para as mulheres. Deve ser porque... Você entendeu? Não é hora de arrancar a erva daninha. É no tempo certo. Deixa o homem descansar. Eu ouvi um fala Deus, pode falar mais alto.
Eu acho bom homem, gente. Nós é o macho alfa da relação. Mas numas horas dessas, você não é bobo de falar, fala Deus, você fala para dentro. Fala, gente, fala. Afinal, hoje é domingo, né? Pode acontecer algumas coisas após o culto, eu não vou verbalizar de forma alta, pastor, mas fala Deus. É solteiro, né? É solteiro, né, Tiago? Pode falar, eita, agora quero ver casado. Solteiro fala até em línguas. Eita, agora canta lá mais. Né? Eu quero ver, né, irmão, pastor Teodoro? Quero ver casado. Né? Mas, querido, não é hora. Não é hora de discutir relação. Não é hora de, sabe, senta aqui, amor, senta aqui. Isso não é hora não, meu querido. Arranca o joio na hora certa, no tempo certo. Uma das coisas que fica caracterizada no texto é isso, que o próprio dono da seara, ele diz, não, espera tomar o tamanho certo, espera aparecer as sementes, espera para diferenciar o pendão que se curva, o pendão que não se inclina, espera. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você está entendendo? Amém? Uma das coisas que quem está fazendo clínica de casais aprendeu é que você precisa entender o tempo um do outro. A mulher tem o seu tempo, o homem tem o seu tempo. Eu falei da mulher, mas tem homem que quer discutir relação quando a mulher está com TPM. Pelo amor de Deus, meu irmão, sai daí, você vai se machucar. Aciona o danger que há dentro de você. Danger. Aliás, eu acho que as mulheres nesse período deveriam colocar uma plaquinha, mantenha a distância. Inflamável. Você está entendendo? Mantenha a distância. Sabe? Não, quer arrancar o joio do casamento, quer arrancar o joio do outro. E aliás, nem é você que arranca o joio do outro, é ele mesmo que arranca por parte de Deus. É ele mesmo que tem que se conscientizar. É ele mesmo que tem que detectar o que é nocivo dentro dele. Você está entendendo? Amém? Entenda o tempo um do outro. Tem a hora certa para tudo, querido. Tem a hora certa para namorar. Tem a hora certa para fazer um passeio, para fazer um lazer. Sabe? E tem a hora para conversar. Tem a hora para tratar de assuntos sérios, de assuntos pesados. A meninada tem uns 6 filhos, a meninada quase quebrando a casa. E está lá os dois tentando discutir a relação no meio daquela bagunça. Esqueci que seu pai estava aí, né? Está entendendo, querido? Não, tudo tem a hora certa. Deixa essa renca ir para a escola. Deixa eles ir trabalhar. Amém? Glória a Deus. Arranque no tempo certo. Quando o joio que está dentro de nós, quanto ao joio que está dentro de nós, o cuidado que devemos ter é que ao arrancá-lo, ele não danifique o trigo. Amém? Lembra que eu disse que as raízes são entrelaçadas. Quando você quer arrancar de qualquer forma, de qualquer maneira, na hora errada, com as palavras erradas, do jeito errado, o perigo que se tem é de perder aquilo que é bom dentro de nós. Você já viu pessoas que saem de uma turbulência, onde ele tratou assuntos que eram nocivos. Ele até se libertou daquilo, mas ele nunca mais foi o mesmo. Quem aqui já viu isso?
A pessoa superou aquilo, passou, mas ela nunca mais foi a mesma mulher, ele nunca mais foi o mesmo homem. Por quê? Porque ele arrancou algumas coisas que eram trigo dentro dele, quando ele forçou o arranque do joio fora do tempo correto. Amém? Espere o tempo, para que você não danifique o trigo, para que você arranque apenas o joio. Quinta e última coisa, dá glória a Deus, Cristiano. Cara de pau. Depois de arrancá-lo, destrua. O que o dono da seara diz que iria fazer, ou ordenou que os servos fizessem? Queima. Amém? Queima. Assim como na parábola, separe o que é joio daquilo que é trigo. E depois de separado, ateie fogo. Destrua. Se livre disso. Sabe qual a minha maior birra com essa geração de cristãos atuais? É que eles ficam remoendo as coisas. Ele até separou, não, isso aqui é joio, isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Isso aqui é trigo, eu não quero mais, mas está lá, aquela palhoça de joio, aquele montoeiro de joio. Toda hora você passa no seu quintal emocional e espiritual e não dá cabo dele. Porque você quer ficar lembrando daquele joio. Você quer ficar lembrando daquele trem que não presta. Você quer ficar lembrando daquela mágoa. Você quer ficar lembrando daquela fala de 1900, lá vai carochinha. Você está entendendo? Amém? Eu não sei se é o pastor Josué Gonçalves ou um outro desses pastores voltados para casais, creio que é o Josué Gonçalves, em que ele fala de uma mulher que entrou no gabinete dele, e junto com o marido, e ele perguntou, filha, o que acontece? O que está acontecendo? Por que você não consegue perdoar? Ela virou chorando, porque algumas pessoas têm isso, resolvem suas emoções no choro, na ânsia. E aí ela conseguiu balbuciar com muita dificuldade o que a atormentava, e ela disse, o abacate. E o pastor disse, quê? O abacate, pastor. Você tem dificuldade de liberar o perdão por conta de um abacate? É, pastor. Abacate. Mas que raio que tem esse abacate? É porque eu estava grávida. Eu tive desejo de comer abacate. E esse infeliz, aí começa, né? Esse infeliz, esse despauperado, sabe? Não me deu, não buscou, não colheu para mim o abacate. Sabe? Às vezes a gente fica lembrando uns trem, gente. Uns troços, uns negócios que passou, uns trem que vocês já superaram, uns abacates que vocês tiveram no casamento. Você entendeu? A ordem era arranca o joio, queima, destrói, ou destrói esses trem ruim dentro de você. Destrói. Quem se lembra da pregação do pastor Vinícius, ele contando da mulher que chegou para ele e falou assim, eu fui abusada. Eu, tá, filha, foi, passou. É pesado, mas passou. Siga daqui para frente. Amém? O meu pai me batia demais, batia.
Aqui, ó, você cresceu, não cresceu? Cresceu ou não cresceu? Você está vivo, não está? Amém? Deixa essas surras no passado. Meu irmão Antônio aqui, de Piedade de Ponte Nova, é isso mesmo. Deixa essas varadas no passado. Você entendeu, querido? Para de ficar remoendo esses negócios. Se liberte daquilo que é nocivo, venenoso e que abriga dentro de você. Não deixe nenhum vestígio desse joio. E anule toda a possibilidade desse joio retornar. Anule toda a possibilidade. Veja onde você errou. Veja que lugar da cerca da sua seara estava aberta quando o inimigo entrou e semeou o que ele não deveria semear. Feche. Feche. Feche suas emoções. Cerque elas. Proteja elas. Para que ervas daninhas nocivas não danifiquem nunca mais a sua vida espiritual e emocional. Para a glória de Deus. Se coloque de pé no teu lugar. Eu queria pedir o Luiz para estar vindo aqui. Queridos, eu quero enfatizar novamente, a parábola fala de reino de Deus. Eu quero que isso fique bem claro. A interpretação da parábola é essa. Mas o que eu queria te levar a refletir é que todos nós, por vezes, temos algum tipo de joio que também habita dentro de nós. Todos nós temos esse conflito, esse duelo, esse dualismo entre carne e espírito, entre amor e ódio, entre perdão e ressentimento, mágoa. Todos nós temos. Eu olho para pessoas aqui e eu vejo pessoas que podem e poderiam ser plenamente felizes em Deus. Poderiam gozar de uma felicidade plena em Deus, mas ficam amarradas e atreladas em coisas que elas deveriam se abster, deixar. Ficam apegadas em palavras que um teve para com o outro, ações que um teve para com o outro. A parábola é sobre o reino de Deus, mas todos nós também temos joios que cultivamos dentro de nós, ervas daninhas, sementes nocivas, grãos venenosos, enegrecidos, que danificam as nossas vidas espirituais e emocionais. Dê o nome que você quiser a esse joio que há dentro de você. Traumas de infância, pensamentos negativos, destrutivos. Todos nós, eu já contei aqui em outras ocasiões, Luiz, a dificuldade que eu tenho de me livrar de blusa de frio, de doar. Porque quando eu me mudei para Pará de Minas, eu passei um frio cepado, eu não tinha blusa de frio. E meus amigos olhavam para mim e diziam: cara, você não está com frio? Não, cara, você é duro na queda, você não está com frio, não, está morrendo de frio. Mas eu não tinha dinheiro para comprar. O tempo passou, eu fui tendo condições, e aí fui comprando, blusas de frio, jaquetas, e às vezes elas ficam velhinhas, não servem mais, porque o pastor, embora não pareça, engordou. Mas eu tenho dificuldade, pastor Teodoro, de abrir mão,
Porque eu lembro do tempo que eu passava frio. Olha que trem mais bobo. Você entendeu? A gente fica, sabe, Fernanda, remoendo uns trem, uns troços. Ah, eu vou ser duro com os meus filhos, porque o meu pai era assim. Para! Replica nos seus filhos aquilo que era bom dos seus pais. Mas aquilo que era mal, aquilo que era ruim, joga no lixo. Põe para fora. Queima. Destrói. Eu amo meu pai. Vocês viram isso aqui no último culto de missões. Amo. Mas eu sei separar o que o meu pai acertou e o que ele errou. E eu replico nos meus filhos, eu tento replicar aquilo que foi bom. Glória a Deus que tinha muita coisa boa já para copiar. Glória a Deus. Mas meu pai não era perfeito. Ah, eu não consigo dizer que amo, porque ninguém nunca me diz que me ama. E daí? Comece agora. Eu não consigo abraçar, porque ninguém nunca me abraçou. Abrace agora. Bota tudo que é joio para lá. Coloca a parte. Se liberte. Se liberte daquilo que é ruim, daquilo que é nocivo, daquilo que maltrata, daquilo que machuca. Se liberte dessas raízes entrelaçadas ao trigo que há dentro de você. Feche seus olhos. Se há pessoas que se identificaram com essa palavra, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero que aí do teu lugar você coloque a tua mão sobre o teu coração. Pastor, eu sou esse cultivador de joio. Tem muito trigo dentro de mim, pastor. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou bacana demais, eu sei que eu sou, mas tem uns trem ruim crescendo dentro de mim. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Se liberte disso. Você não precisa disso. Você não precisa cultivar dentro de você desejos que não se curvam aos desejos de Deus. Ações que não se curvam à vontade de Deus. Coloque a tua mão sobre o teu coração, querido. Se você tem esse tipo de sentimento, esse tipo de sentimento dentro de você, é a oportunidade que o Senhor está dando de você se libertar disso. De você se libertar disso. Desse complexo de inferioridade. Essa mania de se achar feio, feia. Se liberte disso. Se liberte. Essa mania de achar que ninguém gosta de você. Ninguém gosta, ninguém olha. Para com isso. Pare de alimentar isso dentro de você. Essa mania de achar que ninguém te ama. Se você é essa pessoa, coloque a tua mão sobre o teu coração. O Espírito Santo está arrancando esse joio, porque só Ele tem poder para arrancar essa erva daninha de dentro de você. Só Ele tem poder para operar. Só Ele tem poder para separar e incinerar, queimar. Pai, eu te dou graça, nós te damos graça por essa palavra, Deus. Deus, em nome de Jesus, onde houverem pessoas cultivando ervas daninhas, sementes nocivas, enegrecidas, que não se curvam à vontade de Deus, essa mágoa constante,
esse ódio constante no coração, esse complexo de inferioridade. Senhor, onde houver essas pessoas que estão, papai, com as mãos voltadas para o coração, porque entenderam que precisam se libertar, que o Senhor possa entrar hoje nesses corações, Deus, e resolver esse conflito entre carne e espírito, esse conflito entre sentimentos nocivos e sentimentos saudáveis, esse conflito entre perdão e mágoa, esse conflito entre amor e ódio, que gera dificuldade de perdoar, essa mãe que não perdoa o filho, esse filho que não libera o perdão para a mãe, isso machuca, isso maltrata, esse esposo que não libera o perdão para a esposa, essa esposa que não libera o perdão para o esposo, e que cultiva essa erva daninha dentro dele, dentro dela, em nome de Jesus, tira, arranca, separa do celeiro das nossas almas, separa do barracão dos nossos corações, separa, para que cultivemos dentro de nós apenas o trigo que o Senhor, o próprio Deus, semeou em nossos corações, para que cultivemos aquilo que é bom, para que cultivemos aquilo que é puro, para que cultivemos aquilo que é agradável, respeitável dentro de nós, para que cultivemos aquilo que é amável, para que cultivemos aquilo que é de boa fama, aquilo em que há virtude, aquilo em que há valor, que habite entre nós e dentro de nós apenas esse trigo, cujo pendão se inclina para o Senhor e para a tua vontade. Glória a Deus, que essa palavra, querido, possa ter penetrado na sua alma. Se liberte desse jogo. Você não precisa disso. Você não precisa cultivar esse tipo de sentimento dentro de você. Se liberte, em nome de Jesus. Faça assim com as mãos. Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre a vida de cada um de vós. Vão em paz, que Deus abençoe. Aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda exaltação.